Talvez você já viu uma moto assim na rua e se pergunta o que aconteceu para ficar dessa forma. Ainda mais quando a moto é branca, fica aquela mancha amarela, em moto preta fica aquela mancha esbranquiçada, principalmente quando está molhada. A tinta fica muito frágil e não dá para polimento, ela fica meio fosca também e sai muito fácil, até com a própria unha você consegue arrancar a tinta ali do tanque. Isso acontece porque o suor ele acaba danificando o material. E se você tem costume de andar no seu veículo, na sua moto, com a perna encostada no tanque, principalmente se você gosta de jogar aquela peladinha, sai da peladinha todo suado, monta na moto, encosta a perna no tanque, com o tempo esse suor ele vai prejudicar o verniz, fazendo que o verniz perca toda a resistência e vai desplacando a casos que chega até na lata, sai o material todinho e chega na lata. Para resolver isso, não tem como fazer polimento, porque o material já não aguenta mais polimento. Tem que ser feita uma remoção desse material que ficou danificado para fazer uma repintura. Nesse caso aí, eu já comecei passando espátula de aço e raspando todo o verniz que estava prejudicado. Depois que eu fiz a raspagem, eu já vim com a Rokit com um grão 150 para tirar totalmente o material, deixando na lata exposta, igual vocês estão vendo. Depois eu vim com o disco Rokit 320 para nivelar os ranhões da lixa 150. E também já vou lixar os cantos do tanque aí para fazer a aplicação do Prime. Não se deve aplicar Prime sobre regiões que tem brilho. Por isso que eu tiro o brilho totalmente do tanque aí. Passei um pano e fui conferindo alguns brilhos. Depois eu vou passar uma solução desengraxante. Primeiramente eu vou isolar o tanque, porque no processo de isolamento a gente acaba tendo contato com o tanque. E a gente vai passar a solução desengraxante para tirar qualquer tipo de gordura que a mão da gente possa deixar. Vou isolar algumas regiões ali que não vai haver necessidade de aplicar Prime. Eu não vou remover o material desse tanque todo, porque o restante do material dele está de boa qualidade. E se eu removesse, o cliente ia perder aquela gravatinha. Vou catalisar aí o Wash Prime dessa forma. Vou pegar duas tampinhas de Wash Prime e uma tampinha de catalisador. Dessa forma você economiza bastante material, porque prepara só a quantidade que você vai utilizar. Quando você economiza material, você aumenta seu lucro. Lembrando que não pode fazer esse tipo de catalisação diretamente dentro do copo da pistola, porque o material não fica bem homogêneo. Tem que preparar sempre uma vasilha separada e depois misturar e depois filtrar, né? Colocar uma peneirinha ali, filtrar e aplicar com a pistola no tanque. Vou aplicar duas camadas no intervalo aí de 5 a 10 minutos para depois fazer a aplicação do Prime. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu preparo o Prime de forma econômica aí para não sobrar nada também. Porque esses materiais catalisados, eles não podem retornar para a lata depois que a gente faz a catalisação. Vão ser duas camadas de Prime, o intervalo é sempre de 5 a 10 minutos entre as camadas. Então essa foi a primeira camada, agora eu já vou aplicar a segunda camada de Prime. O intervalo desse Prime de secagem é 4 horas, mas ele ficou secando durante a noite e vim fazer o lixamento só no outro dia. Vou jogar agora uma poeira aí de preto ninja no outro dia, tá? Não no mesmo dia. Porque no mesmo dia, se você fizer essa aplicação aí de controle de lixamento, pode acabar criando furos no Prime. Tem que esperar no mínimo aí 4 horas para fazer essa aplicação de controle de lixamento. Estou lixando com a Rokit com grão 400 e utilizando aquela espuminha que é chamada de interface. E também agora estou utilizando um disco Rokit usado 600 para fazer o lixamento do restante dos cantos e utilizando água também. Não vou tirar aquelas borrachinhas que ficam atrás do tanque ali. Aquelas borrachinhas ali é para proteção do tanque. Elas estavam em perfeito estado, então elas também são da cor do tanque, então não há necessidade de remoção dessas borrachinhas. Se você retirar ela aí, com o tempo o banco vai acabar tirando a tinta do tanque, vai causar uma oxidação ali e furos. Já soldei muitos tanques que furam. Agora eu vou isolar a gravatinha aí, vou isolar um pouquinho para dentro do adesivo, porque quando a gente está fazendo o lixamento, a gente acaba tirando um pouco da tinta da beiradinha e fica esbranquiçada. Aí a gente isola um pouquinho para dentro, aí a gente já pinta essa quininha que ficou sem tinta. Fica tudo uma cor só, um padrão só de cor o tanque. Eu estou utilizando fita crepe comum aí mesmo e estilete para fazer os cortes. A tampa de combustível, eu não vou tirar ela. Vou isolar ela ali, colocar a fita enfiando na gretinha dela ali, para que não suje ela por dentro. Igual eu falei, esse tanque não precisou remover o material todo. Se eu tivesse removido o material todo, eu também ia tirar essa tampa aí e pintar a parte interna da tampa ali. Mas estava em perfeito estado, não havia necessidade. Agora, depois de isolado, novamente eu vou passar a solução desengraxante para evitar ali alguma contaminação de gordura. Lembrando que o Prime é sempre ideal lixar ele no máximo um grão 600 para não haver desplacamento, senão você acaba pulindo o Prime. Vou aplicar aí 3 camadas de vermelho liso. Vermelho Marrakech é o nome do vermelho dessa moto e ele é
tricote. Tricote é porque vai uma camada da tinta base, geralmente a camada é sólida, vai uma camada de pérola e depois a camada de verniz. Então são 3 camadas, por isso chama tricote. Acabei de aplicar o vermelho liso, que é esse aí, e agora eu vou aplicar o efeito perolizado, que vai dar aquele charme top na pintura. As pessoas falam assim, aquela purpurinazinha assim, é esse efeito aí que é aplicado depois de ser aplicado o vermelho. Então eu vou aplicar 2 camadas encharcadas desse efeito. Ele tem que ser dessa forma, senão ele fica com pouca quantidade. A gente bate a lanterna e vê poucos grãozinhos lá brilhando no meio da tinta. 2 camadas já fica ideal para isso aí. Esperei secar 15 minutos. Agora eu vou tirar o isolamento da gravatinha só. Da tampa do tanque eu vou tirar só depois de pronto. Vocês podem notar também que eu tirei o brilho da gravatinha todinho, deixei sem brilho nenhum, para que o verniz aderisse ali bem legal. Agora eu estou aplicando verniz da Anjo 2 partes por 1, com 10% de diluição, cerca de 30 libras, e a vazão da pistola está totalmente aberta. Eu vou utilizar uma lâmpada também aí para ajudar na aplicação do verniz, para que nenhuma parte fique com verniz grosso, tá? É muito comum a gente pintar tanque e acabar deixando essas partes de baixo aí com acabamento mais grosso. Isso não é legal, aí estraga o acabamento do serviço. Então com a lâmpada ali a gente acaba enxergando melhor essas regiões aí. A lâmpada bate, a gente vê o brilho do verniz, está lisinho. Vão ser 2 camadas de verniz, intervalo de 10 minutos entre as camadas. O verniz é 24 horas de secagem, depois de aplicação do verniz aí, você tem que esperar 24 horas para fazer o polimento. Depois então de seco, eu vou fazer o polimento. Esse tanque não houve necessidade de lixar ele totalmente. Eu só fiz um lixamento localizado com a lixa 2000 onde que tinha caído cisco. Deve ter caído uns 10 ciscos nesse tanque, sempre cai. E fiz o polimento com a boina de lã e massa de polir número 2 à base de água. Depois eu passei uma boina de espuma para tirar a marca da boina de lã com refino e lustro, 2 em 1. Somente isso, eu não uso cera nem tanque repintado, porque a gente, quando aplica cera em cima de uma peça repintada, recentemente pintada, a cera vai reter o solvente do verniz, e essa retenção de solvente do verniz provoca perda de brilho. Então dessa forma a tendência não é cair o brilho. E a cera também engana também, porque a cera ela disfarça a marca da lixa. Se você faz um polimento mal executado, você não retirou todas as marcas da lixa no polimento, você passa a cera dá aquela impressão que o brilho ficou perfeito, mas não, porque ela cobre os ranhões da lixa. Então o ideal é nessas 2 etapas ficar sem marca nenhuma e com brilho intenso, sinal que o verniz realmente ficou nivelado e sem ranhões. Não vai omitir, então não vai aparecer marca depois de lixa depois que você lavar a moto com sabão. Se você passa uma cera e passa um sabão um pouco mais agressivo na moto, você tira a cera e mostra as marcas da lixa. Dessa forma aí você pode passar um sabão mais agressivo que não vai mostrar marca nenhuma de lixa, porque o verniz em si ele está liso. Sobre a textura, eu mantive a textura padrão original aí, que é um leve alaranjado. Vocês podem notar aí que eu filmei de lado para mostrar isso para vocês. Vou mostrar para vocês o tanque montado na moto. E as abas do tanque eu não pintei. Vocês veem que a cor ficou bem fiel. Isso aí é o vermelho Marquete, cor linda, maravilhosa. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal.